dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Vou estar lendo aqui em João, capítulo 17, versículo 3, que diz: Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O único Deus verdadeiro. Muita gente fala que, desculpa, o único Deus verdadeiro. Então quer dizer que Deus é o único. O único Deus, e não existe outro Deus. Só existe esse Deus, que é o nosso Deus, o único. Os outros são deuses, né? São demônios. São deuses, mas o único Deus, com letra maiúscula, é o nosso Deus. Os outros deuses são com letra minúscula. Quer dizer que o nosso maior Deus é o nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que nós devemos vir a conhecer esse Deus. É a vontade de Deus que nós todos conhecemos o nosso Deus verdadeiro, que foi o Deus que fez os céus e a terra, fez nós e tudo que existe. Foi o nosso Deus que fez. O nosso único Deus. E a Jesus Cristo quem enviaste. Foi Deus quem enviou Jesus Cristo. Ele enviou para que nós viéssemos a conhecer Ele. Nós viéssemos se entregar para Ele, para que Ele venha a ser o nosso único e suficiente Salvador. Jesus nos salva para nós irmos para Deus, para que nós venhamos ter a vida eterna. Ele nos salva. Quando nós conhecemos Ele e acreditamos na palavra dele e acreditamos em tudo que Ele fala, então Ele nos abençoa, nos dá vida eterna, nos dá saúde, nos dá paz, alegria, dá o fruto também do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo também é maravilhoso. E nós temos o Espírito Santo, nós temos o fruto dele, que é paz, amor, alegria, é benignidade, é lealdade, é fidelidade, domínio próprio, mansidão. Então isso daí a gente tem que ter, que é o fruto do Espírito Santo. E nós precisamos desses frutos para irmos para o céu. Porque sem esses frutos, não tem como nós ir para o céu. Como que nós podemos ir para o céu com o fruto do diabo, né? Porque o diabo também tem os frutos dele. Os frutos dele são feitiçaria, inimizade, são tanta coisa lasciva, né? As coisas de bebedeira, um monte de coisa, né? Então quer dizer que a gente não pode ter o fruto do diabo, a gente tem que ter o fruto de Deus. Porque há dois caminhos que nós devemos seguir. O caminho de Deus e o caminho do inferno, que é o diabo, o caminho do diabo. O caminho da vida ou o caminho da morte. O caminho da morte é o caminho que leva para o inferno, o caminho que leva para o diabo. O diabo, ele é o nosso adversário. E ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós temos que estar atento à palavra do Senhor. Hoje de dia, agora, pela manhã, ele está nos dizendo que é a vida eterna, que nós conheçamos o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, é quem enviaste. Então a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro. A vida eterna, nós temos que ter a vida eterna. A vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro. Nós conhecemos o Deus verdadeiro e o Filho de Deus a quem Ele enviou. Aí a gente vai para o céu. A gente vai para o reino de Deus. Quando nós morrer, que a gente não vai ficar vivo aqui para sempre. E aí a vida continua depois da morte. Nós teremos a vida eterna. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Saber que quando a gente morrer, a gente ainda vai continuar vivo. Isso é maravilhoso, né? Nossa. O ruim é aqueles que estão sem Deus. Aqueles que estão sem Deus, eles vão morrer para sempre. Nunca mais eles vão viver. E nós não. Nós viveremos
outra vez nós viveremos, porque nós conhecemos Jesus, que o nosso Pai enviou para nos salvar. E aí nós vamos ter a vida eterna, nós vamos viver para todo sempre. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa melhor do que saber isso por essa manhã em que nós, conhecendo a Deus, nós estamos conhecendo a vida eterna e nós vamos viver para sempre. Oh, Deus maravilhoso, isso é muito bom, isso é bom demais. Quem não quer viver para sempre? Então a gente tem que fazer de tudo, né? Para viver a palavra de Deus, para quando nós morrer, nós ter a vida eterna. Porque Jesus, ele vai voltar para buscar os escolhidos dele. Agora, aquele que não tiver no altar de Deus, não tiver com a vida no altar de Deus, aí esse vai ficar aí. Porque vai acontecer tanta coisa, né? É a marca da besta, é um bicho que vai vir para morder a pessoa por picar, né? A pessoa por 6 meses. E a pessoa vai tentar se matar, se joga do prédio. E não vai conseguir se matar porque a morte já se retirou dela, fugiu, já não está mais. Então, vai acontecer tudo isso. Mas para aqueles que estão com Deus, alicerçado na rocha, alicerçado na palavra de Deus, essas vão com Jesus para a vida eterna. Vai escolher. E Deus vai vir aqui também para escolher, né? Aqueles que são deles. Aí de um lado vai ficar os bodes, do outro lado vai ficar as ovelhas. Os bodes vai ser para o inimigo e as ovelhas vai ser para Deus. Porque as pessoas que são bode, Deus não quer. Bode é aquelas que não vivem a palavra de Deus. Bode é aquelas que ficam xingando, brigando. Bode é aquelas que não têm um papel como pessoa de Deus. Então, essas são bodes. Então, os bodes Deus não quer. E vai ficar para o inimigo. Porque o inimigo vai catar os bodes. E as ovelhas, aquelas mansinhas, aquelas que são protegidas por Deus. Aquelas que se deixam ser protegida por Deus. Aí essa Deus vai querer, porque Deus não quer bode, mas quer ovelha. Então nós temos que estar preparados, temos que estar atentos para a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus, para que a gente não venha cair em tentação. Porque a gente cai em tentação se a gente não conhece a palavra de Deus, se a gente não vê a palavra de Deus, a gente vai cair em tentação. Por isso a gente tem que meditar na palavra de Deus, estar sempre ali lendo a palavra de Deus, para que a gente possamos ter a luz da palavra para a nossa vida, para que a gente possamos viver na luz e não na escuridão. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essa pessoa, Senhor Deus, meu Pai, que até agora, meu Pai, não está pensando em Ti. Elas não querem nem saber de entregar, Senhor Deus, a vida dela para o Senhor. E elas estão aí andando de qualquer jeito, Senhor, sabendo que o Senhor que fez, meu Pai, que o Senhor está chamando para que ela venha ser ovelha do Senhor, meu Pai. O Senhor é pastor e quer, meu Pai, as suas ovelhas no seu rebanho, Senhor. Mas muitas ovelhas, Senhor Deus, meu Pai, estão desgarradas, mas ela vai vir para esse aprisco. Mas também, meu Pai, tem os bodes, Senhor Deus, meu Pai, que o bode, meu Pai, eles vêm só para, meu Pai, massacrar as ovelhas. Mas mais tarde, Senhor Deus, meu Pai, esse bode, eles vão, Senhor Deus, meu Pai, ser separados das ovelhas. Oh, Deus amado, Deus misericordioso, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, a vida de cada pessoa, Senhor Deus, abençoa cada vida, Senhor Deus, meu Pai, vai abençoando, renovando, restaurando, Senhor Deus, essas vidas, que essas pessoas venham aprender a ser ovelhas, Senhor Deus, meu Pai, porque as ovelhas, Senhor Deus, elas são mansas, meu Pai, as ovelhas, elas precisam de um pastor, as ovelhas, Senhor Deus, meu Pai, elas precisam ser dependentes do Senhor, assim como as ovelhas, Senhor Deus, meu Pai, ela depende de alguém para estar caminhando, levando ela, Senhor Deus, para o caminho certo, Pai, meu Pai, que as coisas ruins não vêm pegar essa ovelha, Senhor Deus, traçalhar ela, Senhor Deus, e a mesma coisa somos nós, meu Pai, nós temos que andar, Senhor Deus, meu Pai, junto com o Senhor, andar na Tua palavra, porque senão o adversário da nossa alma vem, meu Pai, nos estraçalha,
Pai amado, Pai misericordioso, ensina essas pessoas, Senhor, o caminho que elas devem andar, Senhor Deus, que é o caminho do bem, o caminho da justiça, o caminho da paz, o caminho da alegria. Oh, Pai Todo-Poderoso, toca no coração dela, toca na mente dela, para elas ser ovelhas, Senhor Deus, meu Pai. E não bode, meu Pai. Pai amado, Pai misericordioso, abençoa, meu Pai, essas pessoas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.